Gosta! Até os bichinhos! Até as formigas! Dois sexólogos no nosso programa, até já. Até já. Caríssimos. Opa! Toda a gente gosta, diz que o Rui gosta! Lucas e o Fernando Mesquita. Catarina! Não faz mal. Não faz mal. Olha! É sinal de felicidade. Pronto. Está tudo bem, não se preocupem, público. Ninguém se levanta. Não se preocupem com Não isso. se magoem. Nós já tratamos disso porque isso acontece quando a energia sexual se junta. Eu vou já colocar a primeira Partimos a loiça. pergunta. Partimos a loiça. Se o sexo é importante no casal? O que é que tu achas? Acho que é importantíssimo. Ok, boa. Acho que é importantíssimo. E, doutora, Faz se calhar parte. vamos dar a primazia às senhoras. Doutora Catarina. Catarina Lucas. Exato. É de facto importante ou não? É, para a maioria dos casais, efetivamente, é importante. Aliás, não é só para os casais, mesmo do ponto de vista individual, a sexualidade é uma área, de facto, é uma esfera do nosso desenvolvimento que tem grande importância. E lembremos-nos que o desenvolvimento da nossa sexualidade, na maioria das vezes, até começa de forma individual, na exploração do corpo, não é? Portanto, há aqui toda uma componente do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos que está associada à sexualidade. Portanto, Claro, sim, é mas importante. imaginemos, doutor Fernando Mesquita, imaginemos que há um dos parceiros que não é tão virado para isso, não tem tanta líbido. Isso é uma das questões mais comuns em termos de terapia sexual, que é precisamente quando existe uma discrepância em termos das vontades dos casais. Ou seja, quando os casais estão sintonizados em termos de frequência, e quando se costuma perguntar qual é a frequência normal, Claro. depende daquilo... Essa é uma das perguntas que aqui está. Pronto. Então fala! Está aqui. Eu vou já interpelar, Ok. peço imensa Vamos lá desculpa. embora. Está aqui que é quantas vezes devemos fazer sexo por mês? Portanto, vai Muito ao bem encontro perguntado, daquilo muito que bem o perguntado. Fernando perguntou do milhão, não é? É isso mesmo. Isso depende do próprio casal, porque de facto nós consideramos que existe uma dificuldade no casal quando as vontades são diferentes. Agora, se um casal estiver satisfeito em termos sexuais de fazer sexo uma vez por mês, está tudo bem em termos deste casal, porque não existe contrariedade em termos de vontades. Se fazem sexo todos os dias e eles estão os dois de acordo, também está tudo bem. O problema é quando um quer apenas uma vez por mês e o outro quer todos os dias. Então aqui temos que encontrar... Que grande chatice. É uma grande chatice. Isso acontece mesmo. Acontece. Os vossos pacientes... Sim. E o que é que vocês prescrevem para esses casos? Doutora! Uma negociação, não é? Sim. Sim, mas de facto é o que o Fernando está a dizer, não é? Isto é de facto muito comum em terapia de casal também, não só na terapia sexual, mas muitas vezes em terapia de casal também. O casal vem com esta questão da discrepância. E muitas vezes é importante também percebermos uma coisa. Isto é muito comum, por exemplo, a mulher trazer isto, que é: eu não sinto desejo. Eu gosto dele, imaginei este cenário, mas eu não sinto desejo, não sinto vontade, portanto deve-se passar alguma coisa de errado comigo. Será a rotina? É muito comum, por exemplo, as mulheres trazerem mais, os homens também trazem, mas é muito comum as mulheres trazerem este as tema. mulheres é que vêm mais com o tema à consulta? Acho que é importante Até referir aqui uma basta coisa. entrarmos na menopausa. Mas isto estamos a Não falar... obrigatoriamente. Não também, obrigatoriamente, sim, mas isto é obrigatoriamente. trazido muitas vezes, Sim. ou seja, esta falta de desejo é trazido muitas vezes como um problema, quase como uma doença, o que não é verdade, ou não é necessariamente verdade. E vocês estavam agora a dizer, por exemplo, muitas vezes, por exemplo, as relações longas, a rotina, a monotonia, portanto, a ausência de novidade, no fundo, não é? Vai impactando, de facto, o desejo, não é? E o facto de não sentirmos a libido da mesma forma, não sentirmos como era antes, não significa necessariamente que tenhamos um problema. E isto é importante também desmistificar, porque muitas vezes isto é trazido como um: doutor, doutora, eu tenho um problema, eu amo o meu marido, mas não sinto o desejo. Isto não tem que necessariamente ser um problema no sentido fisiológico, não é? Agora, sim, pode ser um problema para o casal, no sentido em que depois estão desencontrados nas suas necessidades e nas suas vontades, não é? É importante aqui referir que, embora se tenha a ideia de que a questão da falta de desejo sexual seja uma coisa predominante das mulheres, a verdade é que, cada vez mais, em casais heterossexuais, é o homem que tem falta de desejo sexual e que são muitas vezes as mulheres que querem ter uma vida sexual mais ativa que levam os companheiros a procurar ajuda em termos de terapia. Mas neste caso, nós até temos um caso que é público e eu acho que a doutora a Catarina já esteve a falar sobre este caso, que é o caso que é público entre aquele trio que se formou ali. Na realidade, ele denuncia que há um hábito, há uma amizade e, claro, que no outro lado havia uma paixão sexual. A tal novidade. Aqui temos depois vários ingredientes, não é? A novidade, a adrenalina, às vezes até o risco, o perigo, a transgressão. Tudo isto... O fruto proibido. O fruto proibido, não é?
que é Tudo aquilo que isto, alimenta muitas vezes as exatamente. relações extraconjugais. não é? Exatamente. Doutora, mas desculpe, já chega deste caso, porque nós já temos este caso durante Muito muitos debatido. dias. Já há muito Então tempo. pronto, chega. Agora Conseguimos fiquei buscar presa. estes ingredientes, não é? Que muitas vezes, e saindo deste caso, é o que potencia muitas vezes as relações extraconjugais, efetivamente, porque nós vamos à procura de sentir, às vezes não é o que é que não temos em casa, não é? É muito comum nós ouvirmos, foi à procura do que não tem em casa. Não, nós vamos à procura de nos sentirmos ou de sentirmos as ditas borboletas, não é? Que normalmente são esses ingredientes que conseguem proporcioná-las. Pegando só um bocadinho, o Rui há pouco perguntou o que é que nós fazíamos em termos de terapia. Exatamente. Pois, a tal negociação, que era o que eu ia Exatamente, perguntar. essa negociação, mas também é importante. Muitas vezes os casais estão muito focados no sexo, mas muitas vezes é melhor trabalharmos a questão da intimidade, ou seja, eles poderem estar juntos intimamente, sem que exista aqui a implicação de haver sexo. Porque muitas vezes nós temos a ideia do desejo sexual, que tem que ser uma coisa que aparece espontaneamente, mas a verdade é que cada vez mais começa-se a identificar uma coisa que é o desejo sexual responsivo, que é a pessoa não tem desejo sexual de inicial, mas se existir algum tipo de intimidade, de aproximação, de sedução do parceiro ou da parceira... Provocação ou alimentação em termos do próprio dia-a-dia, não é? Porque Imagina, eu estava na cozinha. Estava o Fernando Mesquita ou a Catarina e estávamos a fazer um jantar ou almoço. Eu sou a pessoa que não estava aí virado e um de vocês tinha que, no caso de sermos parceiros, tinham que me, no fundo, induzir. Exatamente. Mas... E esta aproximação muitas vezes tem que ser feita, não sempre que existe uma aproximação com a intenção de sexo, porque se temos aqui os dois elementos do casal, onde um tem mais desejo sexual e o outro tem menos desejo sexual, e se este tem desejo sexual, sempre que se aproxima, é para ter sexo, este lado vai se proteger, não é? Exatamente. A ideia é esta pessoa que tem mais desejo sexual na relação, de alguma forma, existir aproximação, existir sedução, mas que muitas vezes fica só por aí, que deixa aqui um bocado a dúvida se ele se quer sexo ou não, ou se ela quer sexo ou não. E então permite que aqui este tal desejo sexual responsivo possa surgir. Que conselhos é que deixam lá? Há uma lá para coisa, casa? e pegando aqui também no que o Fernando está a dizer, muitas vezes ouvimos aquela história do programar o sexo ou agendar o sexo, que é uma coisa má, que o sexo deve ser espontâneo, mas é o que o Fernando está a dizer, não é? Que cada vez nós assistimos mais a outras formas de potenciar o desejo. Muitas vezes esta ideia de agendar o sexo não é necessariamente colocar na agenda, mas é envolver-nos conscientemente, deliberadamente, e partirmos até de um ponto de neutralidade sexual, em que não estou efetivamente, ativamente envolvida ou com desejo, mas efetivamente deixar-nos levar nisto que vocês estão a dizer. Não é? Isto, no fundo, é potenciar também a intimidade, sobretudo em relações que já existem há muito tempo. Não é? Se o casal estiver muito distante, também é difícil chegarmos à sexualidade. Claro, também é diferente de duas pessoas que se conheceram hoje à noite e envolvem-se sexualmente. É diferente, não é? Num casal que está junto há muitos anos, é importante esta partilha, fomentar a intimidade para que ela também possa ser um catalisador depois da há a questão da sexualidade. dinâmica com os filhos. Claro. Mas há aqui questões uma mesmo coisa em que eu termos também profissionais. gostaria que vocês nos explicassem. Portanto, não há um número, por aquilo que nos estão a dizer, não há um número obrigatório. Não há um número, mas fragiliza fragiliza. Mas há um estudo que foi feito recentemente, tem a credibilidade que tem, foi na Time Out, que é através de questões feitas na internet. E Portugal, curiosamente, tem uma cidade no top. Diga-me que eu quero para aí quando divorciar. Das que fazem mais sexo. Aonde Consegue é? adivinhar qual é que é? Alentejo. Não. Por causa Não, do calor. para Coimbra, não. É o Porto. Ai, o Porto, de acordo com as pessoas do Porto, 64% das pessoas que vivem no Porto dizem que fazem sexo pelo menos uma vez por semana. Olha. Ou seja, O Norte é outra história. Estás a ver porque é que eu estou em Lisboa? deve ser Porque bastante. não queres aproveitar a onda, a energia da cidade do Porto? Mas o interessante também é que, se depois pegarmos nesses estudos, não é a frequência que faz com que os casais se sintam mais satisfeitos em termos sexuais e relacionais. Existem outros fatores que são mais importantes. A comunicação, a intimidade emocional e a segurança no próprio vínculo da relação parecem ter muito mais importância do que o sexo em si. O sexo poderá ter alguma importância se, em termos de estudos, se for feito uma vez por semana. A partir daí, se as pessoas fizerem mais sexo do que uma vez por semana, já não tem tanto impacto na relação, têm estes 3 fatores que tinha falado anteriormente. Muito bem. Entretanto, há pouco estavas a falar da questão da menopausa, mas o homem também sofre com isso, porque quando chega ali perde um bocadinho de O homem, a partir dos testosterona, dos 30 anos, começa a descer cada vez mais os níveis de testosterona. É importante referirmos também
que o desejo sexual E não não é só... matar ninguém também é importante. Pode apertar Cuidado o com que pescoço. vocês tomam, pelo amor Aperta de o Deus. pescoço até deixar. E depois larga. Não estou a brincar. É importante... Isso é o golpe leão, não é? Isso não se faz. Calma. Não, mas há brincadeiras no sexo que São apimenta, não é? Claro São que sim, perigosas, claro que sim. sim. É permitido o quê no sexo? No fundo, desde que haja consentimento, não é? Que é a palavra que nós temos falado muito nos últimos tempos por causa dessa situação, mas a partir do momento em que há consentimento, não é? Quase tudo no sexo é permitido, desde que, obviamente, não ultrapassemos limites que possam estar estabelecidos no casal ou que atentem também à liberdade de outras pessoas, não é? Como é óbvio, Claro. não é? Portanto, agora, tirando aqui estas coisas, quase tudo no sexo é permitido, desde que os dois elementos, ou mais, não é? Que estão envolvidos naquele ato sexual, o consintam e sintam prazer, porque às vezes não é só o consentir, porque nós sabemos que muitas vezes consentimos coisas com as quais nós estamos particularmente confortáveis. E isto é muito verdade, não é? Portanto, Eu ia pedir aos dois que, para as pessoas que lá estão em casa, uma frase curta para que as pessoas se sintam à vontade quanto ao sexo. O que é que recomenda? Sejam felizes. Não, eu acho que o importante... Eu ia pensar que o Fernando ia dizer várias vezes. Não, mas eu acho que o importante aqui é as pessoas olharem para dentro de si e sentirem se realmente aquele momento lhes faz sentido ou não. Ou seja, Perfeito. o termos de intimidade será mais em termos de prazer e de partilha com o outro, sem dúvida, Claro. mas não para agradar apenas a outra Catarina, pessoa. Muito obrigada. uma coisa, além de agendar o Exato. sexo, que eu acho que muitas vezes é mesmo necessário, mas eu acho que há uma coisa que já falamos, que é potenciar a intimidade. E isto é um problema que nós vemos muito nos nossos casais. E há consultas onde eu procuro ativamente procurar momentos de intimidade, e já sabemos que é diferente de Claro. sexualidade, naquele casal, e não consigo encontrar, nem que seja aquele momento em que partilham um café ou um copo de vinho. E esses pequenos o vinho momentos. ajuda. O vinho ajuda. O vinho ajuda, o Não Ronaldo existe podia em deixar casal. cair o véu. Temos que Temos que terminar, ser, porque já minha me- colega Portanto, diz que temos que potenciem a já é intimidade. Muito obrigada e até breve. Muito obrigada. Muito Olha, obrigada. não